Olá! Na aula de hoje, a gente vai iniciar a discussão sobre moléculas. É um assunto vasto que interessa a física, química, biologia e a ciência de materiais, de maneira que tudo que a gente vai conseguir fazer em 2 aulas é uma breve introdução ao assunto. Moléculas são estados ligados, isto é, energeticamente estáveis, formados pela interação eletrostática entre átomos. Esse processo é usualmente entendido em termos da formação de ligações entre os átomos. Vocês devem se recordar que Lewis, já em 1916, e baseado em ideias clássicas, propôs um modelo para a ligação covalente. Sabendo que os gases nobres eram particularmente estáveis, não formando moléculas em condições ordinárias, e já conhecendo o conceito de valência, ele propôs que numa ligação os átomos compartilhariam elétrons, de forma que sua valência compartilhada fosse semelhante a um gás nobre. Por exemplo, aqui a gente indica 2 átomos de hidrogênio e os respectivos elétrons pelos círculos. Na molécula de H2, os átomos compartilham um par eletrônico, de maneira que a sua configuração seria semelhante à do gás nobre hélio. Da mesma forma, na formação da molécula de flúor F2, a gente pode considerar os átomos de flúor, cada um com 7 elétrons de valência, e ao compartilhar um par de elétrons na ligação, cada um dos átomos teria uma covalência, uma valência compartilhada semelhante à da maioria dos gases nobres. O que a gente vai fazer na aula de hoje é essencialmente procurar entender a ligação covalente e a formação de ligações e, portanto, de moléculas com base na mecânica quântica. A gente vai começar pela mais simples das moléculas, o íon H2+, isto é, toma-se a molécula de hidrogênio, que tem 2 elétrons, e retira-se um dos elétrons, de maneira que o sistema passe a ser formado por 2 núcleos, isto é, 2 prótons, e por apenas um elétron. A descrição que a gente vai fazer da molécula H2+, vai considerar os núcleos como cargas pontiformes de massas infinitas e posições fixas sobre o eixo Z por convenção. Um dos núcleos vai estar na posição -r/2 sobre o eixo Z, né, e eu vou me referir a esse núcleo como núcleo A na posição RA. O outro núcleo vai estar na posição +r/2 sobre o eixo Z, e eu vou me referir a esse núcleo como núcleo B na posição RB. A distância internuclear R será, portanto, constante, e a hamiltoniana, que descreve o sistema, vai contabilizar a energia cinética do elétron, a interação entre o elétron e o núcleo A, a interação entre o elétron e o núcleo B, e, finalmente, um termo que representa a repulsão nuclear e que é constante, já que as posições nucleares estão fixas. Na minha notação, E2 é carga do elétron ao quadrado dividido por 4πε0, algo que já apareceu em aulas anteriores. Eu vou me valer de um procedimento chamado teoria do orbital molecular para descrever os estados eletrônicos do íon H2+. Em particular, a gente vai descrever os orbitais moleculares como combinações lineares de orbitais atômicos. Especificamente, a gente vai considerar orbitais atômicos 1s do átomo de hidrogênio, um deles denotado por Φ, centrado no núcleo que está posicionado em Ra, e o outro denotado por Φb, que está centrado no núcleo localizado na posição Rb. Assim sendo, o orbital molecular é uma combinação linear desses 2 orbitais atômicos, onde Ca e Cb são coeficientes arbitrários. Do ponto de vista da mecânica quântica, o orbital molecular corresponde a uma superposição entre as amplitudes de probabilidade de encontrar o elétron em torno do núcleo A e em torno do núcleo B. Como discutido no texto, a gente pode se valer da hamiltoniana eletrônica e do orbital molecular para representar o valor esperado da energia em termos dos coeficientes e dos orbitais atômicos. Além dos coeficientes de combinação linear Ca e Cb, a expressão da energia envolve o produto escalar
entre os orbitais atômicos, que a gente costuma chamar de integral de overlap, os elementos diagonais da representação da newtoniana na base dos orbitais atômicos, e nesse caso os elementos diagonais são iguais, porque os núcleos são iguais e os orbitais do mesmo tipo. Os elementos não diagonais da representação também são iguais, a gente trabalha com orbitais reais. Para determinar os coeficientes de combinação linear, que permanecem arbitrários, eu vou me valer do método variacional já mencionado na aula anterior. Os coeficientes serão escolhidos de forma a minimizar a energia e, para tanto, a gente vai impor condições de extremo e, como discutido no texto, isso dá origem a um sistema linear de equações nas incógnitas CA e CB. A condição de existência de soluções não triviais estabelece o determinante secular, cuja equação fornece dois autovalores de energia, porque a gente está trabalhando numa representação 2 por 2 da newtoniana eletrônica na base dos orbitais atômicos. Uma vez obtidos os autovalores de energia, a gente pode substituir na equação de cima e determinar os coeficientes de combinação linear e, portanto, os orbitais moleculares. A energia do estado fundamental está aqui denotada por E+, e a do estado excitado por E-, em alusão aos sinais que aparecem nas expressões. O orbital molecular que corresponde ao estado fundamental é dado por uma combinação positiva dos orbitais atômicos, na qual os coeficientes de combinação linear são iguais, Ca igual a Cb. No caso do estado excitado, a combinação é negativa, Ca igual a menos Cb. Como discutido no texto, os elementos de matriz da newtoniana, tanto o diagonal quanto o não diagonal, bem como a integral de overlap, podem ser calculados analiticamente em função da distância internuclear. Isso permite estudar as energias dos estados moleculares em função da distância internuclear, isto é, isso permite calcular curvas de energia potencial para os estados eletrônicos da molécula. Na situação em que os núcleos estão muito afastados, as energias dos dois estados são iguais e correspondem à energia de um próton e de um átomo de hidrogênio não interagentes. À medida que a gente aproxima os núcleos, a gente permite a interação e, nesse caso, o estado excitado de maior energia apresenta um comportamento no qual a energia cresce monotonicamente. Isso indica que o sistema é mais estável quando os núcleos estão muito distantes do que próximos e não caracteriza a formação de um estado ligado, isto é, de uma molécula. Já para o estado fundamental, a gente percebe que quando os núcleos estão próximos, com distâncias em torno de 2,5 raios de Bohr, forma-se um estado energeticamente estável, com energia de ligação da ordem de 1,76 eletronvolts e separação de equilíbrio da ordem de 2,5 raios de Bohr. Formou-se, portanto, uma molécula. Por causa disso, o estado fundamental é dito ligante e o estado excitado é dito antiligante. Para que agora a gente entenda o processo de formação de uma ligação covalente no estado fundamental ligante do íon H2+, a gente vai recorrer às densidades de probabilidade e às amplitudes de probabilidade dos orbitais moleculares. As densidades de probabilidade, isto é, os módulos ao quadrado dos orbitais, estão mostrados aqui no painel esquerdo na forma de mapas de calor. Em todos os casos, a orientação do eixo Z da ligação é horizontal, e aqui eu estou mostrando a densidade do orbital atômico centrado no núcleo A, e o código de cores indica que a densidade eletrônica aumenta da cor azul escuro para a cor vermelha. O que nos interessa é olhar para as densidades dos orbitais moleculares. Em ambos os casos, a gente percebe que há densidades altas na vizinhança dos núcleos atômicos, tanto no caso do orbital ligante
quanto no caso do orbital antiligante. A gente pode entender isso facilmente porque a interação elétron-núcleo é atrativa. No entanto, há diferenças importantes na região internuclear. No caso do orbital ligante, as cores claras indicam que há probabilidade significativa de encontrar o elétron na região internuclear. Já no caso do orbital antiligante, essencialmente não há probabilidade significativa de encontrar o elétron na mesma região. Assim, o orbital antiligante mantém um caráter diatômico, enquanto no orbital ligante ocorre acúmulo de probabilidade, isto é, de densidade eletrônica na região internuclear. A gente pode, assim, reinterpretar a ideia de compartilhamento eletrônico nesses termos. O compartilhamento é o acúmulo de densidade eletrônica na região internuclear. Para entender o mecanismo que leva a esse acúmulo de probabilidade, a gente vai olhar para as amplitudes de probabilidade, isto é, para os próprios orbitais. Aqui eu estou mostrando cortes ao longo do eixo Z, aqui eu estou indicando o orbital atômico centrado no núcleo A, o orbital atômico centrado no núcleo B, e a gente deve ter em mente que os orbitais são reais, de maneira que a fase apenas se manifesta nos sinais algébricos positivo ou negativo. O orbital ligante corresponde a uma combinação positiva dos orbitais atômicos. Dessa forma, os dois têm a mesma fase, isto é, o mesmo sinal, na região internuclear. E isso favorece a interferência construtiva entre as amplitudes de probabilidade. Isto é, o acúmulo de probabilidade resulta da interferência construtiva entre os orbitais atômicos. No caso do orbital antiligante, a gente faz uma combinação negativa entre φA e φB, de maneira que as amplitudes têm fases opostas na região internuclear, o que favorece a interferência destrutiva. Na mecânica quântica, de maneira geral, propriedades de simetria são muito importantes. A gente não vai fazer uma discussão exaustiva das propriedades de simetria dos orbitais moleculares, mas dois aspectos vão ser salientados, porque usualmente são utilizados para classificar os orbitais. Eu estou mostrando aqui o orbital ligante, do lado esquerdo, e a cor azul indica que a amplitude tem fase positiva. Do lado de cá, eu mostro a amplitude do orbital antiligante e a fase negativa é indicada em vermelho. Se a gente agora gira essa figura de 90 graus, e aqui eu indico que o eixo Z está entrando no plano do slide, a gente percebe que as seções transversais dos orbitais são circulares. Isso significa que os orbitais têm simetria cilíndrica em torno do eixo Z, que é o eixo da ligação. Orbitais com simetria cilíndrica em torno do eixo da ligação são classificados como sigma. Assim, o orbital ligante é indicado por sigma e o orbital antiligante por sigma estrela, onde o asterisco denota o caráter antiligante. A outra propriedade de simetria é relevante para moléculas diatômicas homonucleares, isto é, formadas por núcleos iguais. A propriedade de simetria em questão é a simetria de inversão, que consiste em tomar um ponto R e transformá-lo no ponto -R. Como discutido no texto e mostrado aqui na figura, no caso do orbital ligante, as amplitudes são iguais no ponto R e no ponto -R. Portanto, o orbital é dito par frente à operação de inversão e denotado pela letra G, que vem do alemão Gerhard, que significa par. No caso do orbital antiligante, há troca de sinal quando a gente da amplitude, quando levamos o ponto R ao ponto -R, e assim o orbital é classificado, é denotado pela letra U, que vem da palavra Ungerhard,
ímpar em alemão. Portanto, o orbital ligante é classificado como σg e o antiligante como σu, e aqui não é preciso utilizar o asterisco porque o caráter antiligante já está implicado na simetria de inversão. Para passar do íon H2+ para a molécula de hidrogênio neutra, H2, tudo que a gente precisa é acrescentar um elétron. Assim, a newtoniana passa a ter a energia cinética dos dois elétrons, a interação de cada um dos elétrons com o núcleo A, a interação de cada um dos elétrons com o núcleo B e o termo de repulsão eletrônica, além do termo constante que representa a repulsão nuclear. Para construir o estado fundamental da molécula de H2, a gente pode usar o mesmo procedimento utilizado na última aula para o átomo de hélio. Considera que dois elétrons ocupam um orbital sigma e que o acoplamento de spin é singleto, isto é, os elétrons têm spins opostos antiparalelos. A gente pode utilizar a newtoniana do slide anterior e esse orbital molecular para representar o valor esperado da energia e repetir todos os passos que a gente apresentou para o íon H2+. Ao invés disso, a gente vai chamar a atenção para uma propriedade das moléculas homonucleares. De acordo com a mecânica quântica, o módulo ao quadrado do coeficiente Ca está ligado à probabilidade de encontrar o elétron na vizinhança do núcleo A e o módulo ao quadrado do coeficiente Cb à probabilidade de encontrar o elétron na vizinhança do núcleo B. Ora, se esses coeficientes tiverem módulos diferentes, o elétron vai preferir um dos núcleos, o que seria a vizinhança de um dos núcleos, o que seria um resultado não físico, já que os núcleos são iguais. A molécula teria momento de dipolo elétrico, contrariando assim os dados experimentais. As únicas soluções fisicamente aceitáveis são coeficientes iguais, Ca igual a Cb, ou diferindo por um sinal, Ca igual a menos Cb. Dessa forma, dentro do conjunto de aproximações que a gente está utilizando nessa aula, a gente obtém para a molécula de H2 orbitais moleculares 1 σg e 1 σu exatamente iguais aos obtidos para o íon H2+. A diferença é que o orbital ligante 1 σg estará ocupado por 2 elétrons, e assim o acúmulo de densidade eletrônica na região internuclear vai ser mais significativo. Se a gente compara as curvas de energia potencial do íon H2+, que está aqui indicado em vermelho, e da molécula de H2 neutra, que está aqui indicado em azul, a gente percebe que a posição de equilíbrio está deslocada para menores distâncias internucleares, no caso da molécula neutra, e que a energia de ligação é significativamente maior na molécula neutra do que no íon H2+. Isso significa que a molécula neutra é mais estável. É preciso fornecer mais energia para a molécula neutra para quebrar a ligação, isto é, para dissociar o sistema em 2 átomos de hidrogênio, do que seria preciso para dissociar o íon H2+ em próton mais átomo de hidrogênio. O que a gente queria dizer na aula de hoje sobre a ligação covalente está dito, e na próxima aula a gente vai tratar das moléculas diatômicas multieletrônicas.